Então, antes de tudo, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz que vocês estejam aqui comigo e se vocês estão, é porque se inscreveram no seminário, no workshop de pequenas oficinas de aprendizagem para grandes resultados. Eu preparei esse material que está aparecendo aí para vocês na tela, para que vocês possam acompanhar de forma mais lúdica, de uma forma mais intensa o que a gente está falando, o que a gente está conversando, tá? Então, quando eu fiz esse convite para vocês que se inscreveram e estão aqui, o nosso intuito é falar, o nosso objetivo é falar como que nós podemos transformar reuniões improdutivas em encontros para produção e aplicação de conhecimento, que é nada mais que pequenas oficinas de aprendizagem. Então, a nossa proposta para essa noite, o nosso tema central é em torno disso, né? Da gente passar para vocês um método passo a passo que eu utilizo hoje nos meus clientes para criar esse ambiente de produção e de aplicação de conhecimento. E que, em boa parte dos casos, tem substituído essas reuniões cotidianas, essas reuniões que fazem uma vez, duas vezes por semana, quinzenalmente. Essas pequenas oficinas têm substituído essas reuniões com muito sucesso, tá? Com bons resultados. E é por isso que a gente está trazendo aqui para mostrar para vocês hoje. Quando nós fizemos o convite, nós combinamos que nós trataríamos dois temas, que nós passaríamos para vocês as principais habilidades que você deve desenvolver para ser um facilitador de aprendizagem. E quando eu falo facilitador de aprendizagem, é hoje uma função que está muito em alta, né? A gente tem escutado muito falar sobre os facilitadores de aprendizagem, alguns em órgãos públicos, em empresas públicas, mas muito já também em empresas privadas, principalmente as grandes empresas, né, que estão construindo pequenas oficinas dentro de núcleos e tendo aí a figura do facilitador de aprendizagem. E a gente vai ver hoje quais são as principais habilidades que nós precisamos ter para sermos reconhecidos como um facilitador de aprendizagem. E o segundo tema que nós vamos falar são os 10 principais passos para planejar, organizar e aplicar um pequeno encontro, uma pequena oficina de aprendizagem. Criar um ambiente mais íntimo para que os colaboradores possam se reunir e dali efetivamente ter um crescimento, um desenvolvimento e buscar um resultado, né? E não simplesmente encontrar, reunir e tornar isso improdutivo, tornar este tempo perdido. O que eu queria conversar com vocês? Ivana, muita gente pode perguntar assim, Ivana, um facilitador de aprendizagem é para mim que já estou atuando na área de recursos humanos? Para mim, que já trabalho como gestor, que tenho uma equipe, que exerço uma liderança, eu consigo, já nessa posição, buscar as habilidades e me desenvolver para ser um facilitador de aprendizagem? Sim. Então, o que nós vamos conversar aqui hoje é para você que quer transformar o ambiente onde você já está. E é para mim, que ainda não estou nesse mercado, é para mim que ainda sou um colaborador, mas almejo ser um líder, um gestor, que almejo uma área de recursos humanos, desenvolvimento humano, onde eu vou lidar, onde eu vou trabalhar com desenvolvimento de pessoas? Sim, é para você também. Então é para você que já está inserido no contexto organizacional e deseja conquistar essas habilidades, desenvolver essas habilidades de facilitador de aprendizagem, e para você que quer se qualificar, que quer chegar no mercado com uma outra pegada, você que quer chegar aí no mercado diferenciado, oferecendo algo novo, ok? Bom,
Quando a gente escuta assim, poxa, mas a Ivana vai nos ajudar a transformar reuniões improdutivas em pequenos encontros de sucesso. Bom, isso pode parecer muito bom para ser verdade, né? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que é o passo a passo? Que método? De que forma isso acontece? Então eu vou dizer para vocês, se não fosse a minha vivência, a minha experiência, e aí eu até coloquei um pouquinho aí na tela, alguns workshops, alguns pequenos encontros, os quais eu planejei, organizei e executei, usando essa metodologia, eu não estaria aqui passando para vocês que é possível fazer. Se eu, Ivana, não tivesse ido lá, aplicado, executado, eu não estaria aqui indicando, né? Então, o que eu estou contando para vocês, ensinando e demonstrando, é algo que eu fui lá, fiz, funcionou, e o que eu fiz é trazer isso de uma forma mais intensa para as pessoas, de ensinar para as pessoas aquilo que deu certo comigo. Então eu coloquei algumas fotinhas aí de vários clientes e até de ambientes diferentes, né? Eu já fiz esses workshops também em escolas, com professores, com o pessoal da área de educação, mas muito voltado, muito solicitado para as empresas privadas. Então essas fotos é só para vocês acompanharem e ver algo que a gente já fez, né? Algo que já foi validado. Bom, algo que já foi validado, tem que ter alguém que nos conte se viveu isso também. Então eu trouxe para vocês alguns depoimentos de clientes que participaram deste treinamento, tá? Esse depoimento é da Kátia Dias, ela é gerente de RH e ela participou comigo num projeto de 8 meses. E aí tá o depoimento da Kátia, tá? O treinamento abrange muitos assuntos relevantes que muitas vezes não percebemos na área de RH. As dinâmicas em grupo e as atividades extras nos fez lidar com situações de forma inovadora. Sem dúvida, nos ajudou a melhorar o ambiente de trabalho para os funcionários. Nesse cenário, tenho certeza que fui contemplada com seu excelente trabalho. Indico muito, show Ivana. Esse é o depoimento da Kátia. Tem também o depoimento da Janaína, que também é coordenadora de recursos humanos. Foi muito bom o trabalho feito pela Ivana junto a funcionários de outras vidraçarias no projeto Truco da Anvide. As atividades desenvolvidas em equipe foram maravilhosas. Me fez ver que podemos trabalhar com as pessoas, sejam elas como são. E aí a gente tem um depoimento de uma cliente que eu adoro, e essa foto foi no dia de um workshop lá na empresa dela, e ela carinhosamente me escreveu assim: o truco foi um divisor de águas no exercício de minhas funções. Quando a Alessandra da Anvide me convidou a fazer a inscrição, pensei, mais uma palestra. No decorrer dos encontros, eu fui percebendo o quanto eu estava precisando e como seria importante eu poder repassar para nossos colaboradores e aplicar no meu dia a dia. Valeu muito a pena, dá resultado. Não precisei trocar o meu time, apenas trabalhar cada um dentro de suas limitações e potenciais. Obrigada a Gilma, que também é gerente de recursos humanos. E agora, claro, eu queria mostrar para vocês o depoimento da Renata, que é uma agente de negócio da Anvide, que me convidou e também participou da organização do evento. Oi pessoal, meu nome é Renata, sou agente de negócios da Anvide. Vim falar para vocês um pouquinho da nossa experiência nesse ano de 2018. Nós desenvolvemos um trabalho junto com a Ivana, que é o Truco, treinamento de recursos humanos e também da área comercial. Esse trabalho surgiu de reclamações de algumas demandas que surgiram para a Anvide. Nós tivemos várias reclamações, problemas em departamentos, problema com comunicação, problema em relação à empatia, como os colaboradores poderiam se ajustar ao ambiente. Então desenvolvemos esse trabalho junto com a Ivana, um trabalho que visa o desenvolvimento pessoal,
Cada participante desse grupo trouxe para a gente experiências diferentes e a Ivana trouxe para nós várias dinâmicas, técnicas, ferramentas para serem utilizadas nos departamentos. Esse é o primeiro trabalho de muitos outros e o que a Ivana faz? Ela estimula, ela faz a gente refletir sobre o nosso papel nesse mundo, o que a gente consegue fazer de melhor, ela consegue extrair da gente o melhor. Então, participe com ela, vocês vão gostar. Eu acho muito importante que quando a gente está estudando, está ouvindo alguém, que a gente escute o que as outras pessoas vivenciaram a partir desse aprendizado, desse ensinamento. Porque é muito essa ideia que eu compro e aplico, de produzir o conhecimento, né? Das pessoas poderem gerar o próprio conhecimento, né? Achei muito importante trazer esse depoimento aqui hoje para vocês, tá? E antes da gente começar a nossa aula, eu queria contar um pouquinho para vocês, de forma rápida, um pouco da minha história, né? Eu fui durante mais de 15 anos analista de sistemas, consultora de negócio, gerente de projeto e empresária. Eu fui analista de sistemas por mais de 15 anos numa grande empresa brasileira. Lá eu comecei como suporte de helpdesk e eu fui consultora de negócios, consultora especialista, até me tornar gerente de projetos nessa empresa. Não teria lugar melhor no mundo para eu vivenciar não só a gestão de negócios, gestão administrativa, tecnológica, mas como também questões de comportamento, questões de conviver com as pessoas. E certo dia eu resolvi sair e criar meu próprio negócio. Só que o meu negócio durou 4 anos e eu quebrei. Passei por momentos muito difíceis, né, situações muito complexas em que eu tive que ter muita tranquilidade para administrar e para superar. E aí eu fui procurar treinamentos de coaching. Eu fiz um treinamento de personal e eu fiz um treinamento de executive coach. E esses treinamentos abriram a minha visão, né, abriram a minha visão total para o mundo corporativo e organizacional. Não só que eu tinha vivido, mas como eu ainda pretendia viver, porque é minha paixão. E eu entendi que um dos principais motivos pelos quais o meu negócio não deu certo é porque eu não conhecia de pessoas. Porque com esses treinamentos de coaching, com cursos que eu fiz, e eu comecei a estudar muito, e aliei isso à minha experiência, né? O tempo que eu havia ficado dentro das empresas, ao meu conhecimento técnico, porque fui consultora de negócios muitos anos, de tecnologia, e a esse conhecimento novo que eu tinha devorado. Bom, gente, eu tenho muito para fazer com isso. E foi onde eu comecei a trabalhar com as empresas, só que voltado para o desenvolvimento humano. Eu me apaixonei pela área do coach executivo. E fui para esse caminho, me enveredei para esse caminho. E ele começou a surtir um efeito muito bom, né? E daí eu fui convidada para participar de um projeto muito grande. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, naturalmente, eu comecei a ser procurada pelas pessoas. Ivana, você podia me contar aquela dinâmica? Como foi aquela dinâmica que você me passou? Aquele conto, né? As pessoas começaram a querer saber como que eu desenvolvia aquele evento, aquele pequeno encontro que elas estavam gostando tanto de participar. Eu falei, não, basta. Isso é muito bom, eu tenho que ensinar as pessoas de recursos humanos, eu tenho que ensinar os gestores a fazerem isso lá. Eu tenho que realmente pensar numa forma de ensinar isso e passar isso adiante, né? E foi assim que tudo aconteceu e eu comecei a fazer isso. E agora vamos saber o que é ser um facilitador. Uma das definições que eu mais gosto de facilitador, ela vem de um facilitador que é professor da USP, que é o Antônio Luiz de Paula e Silva.
ele é facilitador há muitos anos e ele dá algumas palestras falando sobre facilitador, o que é ser, as características, as habilidades. E ele tem uma forma de colocar que é encantadora. Ele fala assim, que ser um facilitador, ele explica assim, eu vou até contar a historinha dele porque é muito legal. Ele estava fazendo um processo de facilitador num ambiente e ele pegou carona com uma pessoa e dentro desse carro, mais ou menos assim, tinha uma criança. E essa pessoa o apresentou para essa criança e ela disse que ele era um facilitador. E ela perguntou, mas o que é ser um facilitador? E ele pensou, bom, eu tenho que responder isso para uma criança de 10 anos, que era mais ou menos a idade da criança que fez a pergunta. E ele respondeu assim para ela. Algumas conversas entre adultos não são fáceis. Conversas que envolvem escolhas, aprendizagem, combinados, mudanças. E é nessas situações que entra o facilitador. Alguém que vem ajudar as pessoas a terem boas conversas sobre esses temas difíceis, de forma que as pessoas saiam dali mais enriquecidas, com mais conhecimento, com mais significado, com mais desejo de transformação. Então, o facilitador, ele ajuda as pessoas a terem conversas importantes com qualidade. E eu acho poético essa definição. Foi a resposta que ele deu para uma criança a que mais me satisfaz quando eu penso o que é um facilitador de aprendizagem. E agora eu queria que vocês compreendessem qual é a responsabilidade de um facilitador de aprendizagem. Tá bom, Ivana, ser um facilitador é ajudar as pessoas, os adultos, a terem conversas importantes sobre temas importantes com qualidade, de forma que daquela conversa a gente tire frutos. As pessoas que participam tiram frutos e a organização tire frutos, ok? Isso é ser um facilitador. Bom, Ivana, qual é a responsabilidade de um facilitador? E aí eu fiz aí um esqueminha para vocês que particularmente eu gostei muito, tá? Eu tenho no ar um grupo de pessoas com questões, com conversas a serem realizadas, conversas importantes. No caminho, a responsabilidade do facilitador é conduzir essas pessoas deste ponto A até um ponto B, que é o ponto onde essas pessoas convergem para o mesmo objetivo. Então, o que eu preciso, o que é a responsabilidade do facilitador? É compreender os objetivos que esse grupo de pessoas tem e auxiliá-los a alcançar esses objetivos quando a gente chega no B. Então, o facilitador tem a responsabilidade de conduzir esse grupo de pessoas neste caminho. Eu tenho objetivos e nós precisamos chegar juntos num objetivo comum, num pensamento comum sobre esses objetivos. E o facilitador vai conduzir, vai facilitar para que todos cheguem juntos no ponto B de forma produtiva, de forma satisfatória, propondo e resolvendo questões importantes para as organizações. Então, esse é a responsabilidade do facilitador, essa condução. Eu também tenho uma frase que eu gosto muito que diz: o facilitador, ele cria pontes e não barreiras. Então, o facilitador percebe que há uma necessidade de desenvolvimento em determinado setor, para determinado grupo, para determinada equipe. A responsabilidade dele é criar essa ponte e conduzir as pessoas até esse conhecimento. O facilitador, eu gosto de fazer essa metáfora. E a gente tem que trabalhar com metáfora, né? Porque nós somos facilitadores de aprendizagem. Então nós temos que usar todos os recursos possíveis para que as pessoas nos compreendam e que as pessoas aproveitem o que nós estamos falando. Então eu queria dizer para vocês que o facilitador, ele assume 3 papéis. O primeiro
é do arquiteto. O que o arquiteto faz? Ele planeja e organiza. Ivana, o que está inserido, o que está lá dentro de planeja e organiza? Planeja e organiza entre os itens. Levanta a demanda, a necessidade do encontro, traça objetivos e resultados, faz o cronograma, faz a agenda, define as atividades, analisa, pesquisa, vê se a atividade está de acordo com os objetivos e resultados. Então, ele cria um plano. Como nós vamos fazer isso? Por que estamos fazendo? Com qual objetivo? Quando vamos fazer? De que forma vamos fazer? Então, esse é o arquiteto. Ele está arquitetando o plano para que o pequeno encontro aconteça. Depois, o facilitador vem para o papel de piloto. O papel do piloto é aquele que conduz a aplicação do planejamento. Então, o arquiteto planejou, o piloto vai aplicar o planejamento. Por que o piloto? Porque nada mais é do que quando o encontro começa na prática, conduzir o encontro. Ele organiza os materiais, ele faz o convite para os participantes, ele recepciona as pessoas, ele segue os horários das atividades, monitora. Então, ele conduz para que o seu planejamento seja seguido, principalmente, gente, com horários, disciplina com horário, com cumprimento de atividades dinâmicas, atividades interativas, seja a atividade que for, né? Ele tem que estar no controle de que ela seja executada dentro do prazo determinado. E ele está ali conduzindo todo o evento, né? Desde a recepção agradável até o encerramento. Então, ele é o responsável para que aquele momento seja o mais agradável e proveitoso possível para todos, tá? O terceiro papel é o papel do guia. É o facilitador enquanto guia. E para mim, é um dos principais papéis, porque é onde ele conduz a produção do conhecimento. É onde ele possibilita que as pessoas desenvolvam, que as pessoas criem conhecimento, que as pessoas absorvam conhecimento uma das outras. E nesse papel, o que ele tem que fazer? Ele tem que conduzir os diálogos, ele tem que motivar, incentivar a participação, a criatividade, a autoestima. Ele tem que trazer as pessoas para o jogo, ele tem que trazer as pessoas para o aconchego do encontro. Ele tem que envolver todo mundo, para que as pessoas participem de fato, de verdade, que elas estejam ali presentes. E não muitas vezes voando, né, com a cabeça longe, como acontece na maioria das reuniões. E uma outra questão muito importante, quando o facilitador está no papel de guia, é que ele seja imparcial. Que ele não leve para pequenos encontros, para oficinas de aprendizagem, suas ideias, suas opiniões. Porque não se trata dele. Se trata de pessoas que vão trazer novos conhecimentos, que vão poder colocar suas ideias, absorver outras ideias e dali tirar um ótimo resultado. Mas não se trata do facilitador levar e expor as suas opiniões no que ele acredita, não naquele momento enquanto ele é facilitador, né? Porque ali ele é só condutor, ok? E esse para mim é um papel fundamental. Bom, Ivana, tudo bem, eu já entendi o que é a responsabilidade e os papéis de um facilitador. Mas como um facilitador se desenvolve? Como que eu vou me desenvolver como facilitador? E aí, tem duas situações que eu vou te pedir para imaginar. Se você já é gestor, já é líder, já é um analista de recursos humanos, já está inserido nesse contexto do desenvolvimento humano, de ter que reunir as pessoas com frequência para reuniões, para conversas
que às vezes não são fáceis, eu quero que você feche os olhos e pense o seguinte: segunda-feira eu vou chegar no meu trabalho e o meu chefe vai me chamar para uma conversa. E ele vai me dizer o seguinte: eu quero te propor que você assuma uma nova função, uma nova responsabilidade, um novo caminho dentro da empresa, que é ser um facilitador de aprendizagem. Ele vai fazer uma proposta de promoção para você. E você vai ficar muito feliz, né? Pô, segunda-feira já tá aí, imagina, você chegar no trabalho e ser chamado para essa conversa. Imagine. Só que, quando ele te chama para essa conversa, ele vai te fazer algumas perguntas. Ele vai te perguntar assim, vai falar: fulano, você sabe como um facilitador deve ser organizado? Como que ele deve ter conhecimento básico das fases de um bom planejamento? Tem que se preparar antecipadamente para organizar os encontros, os workshops. E aí eu gostaria de perguntar para você: quais são os seus conhecimentos e as ferramentas de seu domínio neste quesito de planejamento que você domina e que você vai usar assim que você assumir a função de facilitador? Você está preparado? Essa é a primeira pergunta. Ainda assim, ele vai ainda te fazer uma outra pergunta. Ele vai te perguntar assim: imagine a seguinte situação. Você, junto com o gestor de uma área, planejou todo um encontro, um workshop. Ficaram aí alguns dias planejando. No dia do encontro, que deveria começar pontualmente às 9 horas da manhã, e é um encontro de apenas 60 minutos, esse gestor liga 10 minutos antes e fala assim com você: olha, eu tive um problema pessoal, vou me atrasar e gostaria que você começasse meia hora depois. Só que você sabe, você fez um combinado com a diretoria que autorizou aquele encontro. Você falou: olha, serão 60 minutos, de 9 às 10. Às 9 horas, as pessoas vão estar retornando a seus postos de trabalho. Então, você se responsabilizou e chamou essa responsabilidade para você enquanto facilitador e organizador do evento. E então, como que você vai reagir? Como que você vai conversar com esse líder que vai se atrasar e não vai poder participar? Qual a sua visão de disciplina em relação a essa situação? Ok. Aí ele vai ainda fazer uma terceira e última pergunta para você. Ele vai te perguntar assim: imagine que você está participando como facilitador de um encontro onde o tema é só faço o que me pagam para fazer. Deste grupo, o tema você está lá conduzindo a discussão no encontro que é só faço o que me pagam para fazer. Lá tem 3 pessoas que concordam e 2 que são contra. E você está mediando a discussão, o debate, né? Se alguém te perguntasse: e você? Você concorda com o quê? Que só faço o que me pagam para fazer? Ou isso não? Ou isso não é verdade? Não deve ser assim. Qual seria a sua postura? Você colocaria a sua postura? Você tomaria partido neste momento? Então, ele está fazendo 3 perguntas para testar a sua habilidade quanto a conhecimentos técnicos de planejamento, quanto a disciplina e cumprimento dos eventos, como eles foram planejados, e a sua neutralidade, a sua imparcialidade sobre os temas. Então, eu quero fazer agora essas perguntas para você. Se você já é gestor, líder, analista de recursos humanos, e você for chamado na segunda-feira para assumir o papel de facilitador e ter uma promoção, você preenche esses 3 requisitos? É tranquilo para você? Você está seguro em dizer que, ok, eu preencho, ou eu preencho 2 e um terceiro não? Eu preencho 1 e outros 2 não? Como é que eu estou diante dessas perguntas, desses pré-requisitos, tá? E aí, com as respostas, você vai perceber se está preparado para fazer,
para ser já, para assumir um cargo, uma função de facilitador, ou se não. Ou se você tem que desenvolver algumas habilidades para depois assumir essa função, né? Porque talvez você não vai ser chamado segunda-feira pelo seu gestor para conversar sobre isso, mas você almeja ser um facilitador. Então, respondendo essas perguntas, é uma forma de você começar a trabalhar já no desenvolvimento dessas habilidades. Porque na hora que a oportunidade aparecer, você está pronto. A oportunidade, ela é naquele momento. Então, se você quer ser um facilitador, se você acha que é um up na sua carreira, que é importante você desenvolver esse papel dentro da sua área, do que você almeja, se prepare. Você já sabe hoje quais são as responsabilidades. Olha o tanto de coisa que eu te contei. As responsabilidades, o que é e os papéis. Então, se é isso que você quer e você notou com essas perguntas que você ainda não desenvolveu essas habilidades, faça já. Aproveita 2019, tá? Ó, vão todo mundo para academia de desenvolvimento de habilidades. Todo mundo corre para academia por causa do verão, nós corremos para academia de conhecimento, para desenvolver as habilidades e conseguir aquilo que nós queremos. Agora, Ivana, eu já trabalho na área e já tenho essas habilidades desenvolvidas, ou boa parte delas desenvolvidas. Eu gostaria muito de fazer um pequeno encontro com meus colaboradores. Eu trabalho na área como analista de recursos humanos e eu já tenho algumas demandas que me trouxeram. Eu queria propor uma parceria para os gestores da área e a gente fazer alguns pequenos encontros com a turma, com a equipe deles. O que é que eu tenho que fazer então para começar? Para que eu consiga fazer esse pequeno encontro? Primeira coisa, se você já tem todas aquelas habilidades, eu vou te fazer uma pergunta. Como anda a confiança e a empatia das pessoas com você no seu ambiente de trabalho? Você enquanto analista de recursos humanos e você enquanto gestor. Por que eu estou dizendo isso? A maior parte dos gestores, hoje a gente vê uma mudança incrível na liderança, nos gestores, as pessoas sendo muito mais humanas, muito mais generosas, né, e tendo a sua equipe do seu lado, muito mais pelo que elas são, do que pelo que elas pedem, né, do que elas, às vezes, o contexto exige que elas peçam que as pessoas façam. Mas as pessoas fazem porque são pessoas, líderes bacanas, bons líderes, e as pessoas atendem. Então, isso é muito importante hoje. O que eu quero dizer com isso? Você nessa posição, querendo ser um facilitador, você entende que o núcleo hoje que está ao seu redor, de pessoas, de colaboradores, eles confiam em você? Porque o facilitador, ele precisa ser alguém de confiança do grupo. As pessoas precisam confiar, porque na hora do encontro, elas vão estar se abrindo. Elas vão estar colocando coisa que elas pensam, que elas sentem. E elas precisam confiar naquela pessoa que está conduzindo o momento. Então, se ainda não há esse vínculo de confiança, ele tem que ser criado. Esse vínculo de confiança e de empatia, né? Como é que a gente cria vínculo de confiança e empatia? Se aproximando das pessoas. Se aproximando das pessoas de forma genuína, de forma natural. Faz parte da sua construção, seu desenvolvimento de facilitador, se aproximar das pessoas. Não por interesse, porque você quer virar um facilitador, mas faz parte, né, de uma boa habilidade de um facilitador, ele ter a confiança do grupo e ser uma pessoa que causa empatia, uma pessoa que sabe colocar no lugar do outro, que não faz pré-julgamentos, que não tem ideias pré-concebidas sobre comportamentos. Ele está sempre observando, analisando, se colocando no lugar do outro. Isso por si só, quando a gente tem essas atitudes, elas já trazem confiança das pessoas, elas já geram confiança das pessoas. Então, o primeiro passo agora, se você tem as habilidades técnicas, se você tem o papel, é analisar como que está essa confiança e essa empatia. Tem confiança, tem empatia, percebeu que tem a demanda? Mãos à massa. Agora nós vamos fazer um pequeno encontro motivacional. E é agora que eu vou te ensinar os passos para que você faça isso.
Os principais passos para que você reúna aí a sua turma, a sua equipe, num pequeno encontro de sucesso, eu tenho certeza, primeiro passo, fazer o diagnóstico, fazer o levantamento do que vai ser tratado, do que vai ser discutido. Qual que é o motivo de eu reunir as pessoas? Segundo passo, descobrir o motivo, traçar objetivos claros e resultado. O que eu quero com o resultado desse encontro? O que tem que acontecer ao final? Terceiro passo, definir o tema central. Como são pequenos encontros, nós sugerimos sempre um único tema central para se trabalhar. Quarto passo, criar um cronograma com todas as atividades, desde o primeiro ao último minuto. Tudo cronometrado, bem documentado, bem planejado e bem organizado. Quinto passo, acompanhamento e medição de resultados. Vamos ver agora passo a passo, ok? Primeiro passo, fazer o diagnóstico, levantamento, um pedido de socorro ou uma pesquisa interna. Eu gosto de citar duas formas que você pode fazer diagnóstico. A primeira é a mais comum, principalmente eu que trabalho como facilitador externo, que não sou interno dentro da empresa, as pessoas pedem socorro, né? Ivana, socorro, eu tenho um setor com esse problema. Ivana, socorro, tem um projeto novo, eu preciso desenvolver essas habilidades nas pessoas. Como que é que eu faço isso? Então, o pedido de socorro. Principalmente o analista de recursos humanos recebe muito pedido de socorro. Agora, o pedido de socorro, eu sempre faço uma observação. Se você tem um grupo de 8 a 10 pessoas e pelo menos 3 pessoas te procuraram com o mesmo pedido de socorro, é porque há uma demanda. Quando uma pessoa te procura, no máximo 2, talvez seja o caso de um feedback, de uma conversa pontual e um feedback. Mas 3 pessoas te procuraram nesse grupo maior, é porque tem uma demanda. Essa é uma dica de diagnóstico, tá? Uma outra dica é uma dica que eu criei, faz parte do meu método de pesquisas internas. Eu participei de muitas pesquisas internas em muitas empresas, como gerente fazendo a pesquisa e como colaborador. Eu sempre achei as pesquisas muito opressoras em alguns casos, né? Pesquisas que eram também com um pensamento muito já induzido. As respostas, né? O que você tinha que marcar ali. Pesquisas em que a gente era obrigada a se identificar. Então, o que acontecia? As pessoas ficam muito constrangidas em colocar realmente o que pensam quando as pesquisas são feitas assim. Que você tem que se identificar. A forma, o que você tem que responder já é um pouco ali induzido, né? Eu quero ouvir mais ou menos isso. Então, as pessoas ficam com medo de represálias, ficam com medo de ter problemas depois e não respondem aquilo que realmente pensam. Isso é uma vivência minha, tá, gente? Tanto como colaboradora, como gerente de projeto que fui. Então, o que eu sugiro? E isso é uma metodologia minha. Por exemplo, você tem um momento ali do café da manhã com os colaboradores. A maioria das empresas tem um refeitório ou tem uma copa, que a pessoa pode fazer seu café da manhã lá, tomar seu lanche. Então você vai colocar um bolzinho de pesquisa, né? E vai fazer uma pergunta assim. A pesquisa não é obrigatória, você participa se quiser, se identifica se quiser, e você vai responder o seguinte: o que te motivou sair da cama e vir trabalhar hoje de manhã? O que te motiva é apenas financeiro? Ou o que te motiva também é pessoal? É de um valor pessoal. O que te trouxe até essa empresa hoje de manhã? Né? Te trouxe feliz, satisfeito? Ou te trouxe com poucas expectativas? Façam perguntas onde as pessoas possam de fato, verdadeiramente, colocar o que elas sentem e pensam. Porque senão, quando você colher as informações, pensar nos objetivos e no tema, se as pessoas não forem sinceras, ali no início você já não tem resultado. Porque você de fato não está fazendo um encontro para o foco que precisava. Então faça perguntas
no cotidiano das pessoas. Não precisa nem falar que é uma pesquisa. Faça perguntas no cotidiano, quando as pessoas retornam do almoço, ter lá um bolzinho bonitinho, todo enfeitado. Coloque aqui como fica o seu status, se feliz, triste ou alegre quando você volta do almoço, se você fica doido para voltar para casa, ou se não, se você curte a tarde, se você gosta da continuidade ao seu trabalho. Faça por departamento, né? Faça por equipe, faça de forma respeitosa, em que realmente as pessoas vão falar o que sentem, o que pensam, para que você trabalhe objetivos reais. Objetivos que, de fato, quando trabalhados, vão ter resultado. Então, esse é o primeiro passo do diagnóstico. O segundo passo é traçar objetivos e resultados, né? Objetivos podem ser gerais, mas eu também indico objetivos específicos. Então, objetivo geral, espero que ao final deste encontro as pessoas estejam mais engajadas e cooperativas. Objetivo específico, espero que ao final deste encontro as pessoas estejam mais participativas. De que forma? Em que eu tenha relatos de que isso está acontecendo, né? O líder me relatou que teve um momento assim e as pessoas se colocaram uma nos lugares das outras e foi evitado um conflito que há muito tempo não tinha sido evitado. O líder mediu, percebeu que a produtividade aumentou porque as pessoas estão seguindo o que elas conversaram no encontro, então estão tendo mais tempo, coisas que podem ser medidas também. E aí existem ferramentas que tanto a liderança pode trazer para você, porque ela conhece bem o seu núcleo, sabe como medir algumas coisas, alguns resultados, e a área de recursos humanos também tem muitas ferramentas nesse sentido. Mas os objetivos, ele pode ser geral, mas eu indico muito que você tenha objetivos específicos, que você consiga metrificar depois que você fizer o acompanhamento do encontro. Terceiro passo, defina o tema. Não faça um encontro, um workshop sem ter um tema, né? Então, teve lá o motivo, as pessoas não estão colaborando umas com as outras. O objetivo, que as pessoas sejam mais generosas, mais cooperativas. Qual o tema? Empatia, que as pessoas consigam se colocar no lugar das outras e assim sejam mais cooperativas. Tem que ter o tema central, porque quando você convida as pessoas, gente, é um convite para esses encontros, elas têm que saber qual é o tema, o que elas vão tratar ali. Um dos problemas das reuniões é que as pessoas vão para elas sem saber o que vai acontecer. Os pequenos encontros não são uma surpresa. As pessoas chegam sabendo do que vai ser tratado, o que elas vão discutir ali. Isso é muito importante na aprendizagem do adulto, né? Que ele não seja, vamos entre aspas, enganado. Que ele não chegue no encontro sem saber o que vai ser discutido, tá? O quarto passo, importantíssimo, então, tem o tema, criar o cronograma. Planejar, como que vai organizar agora o planejamento. Como que vai acontecer esse pequeno encontro, né? E eu coloquei aqui para vocês um cronograma que eu uso muito para encontros de 60 minutos, tá? Esse encontro eu tenho uma recepção de 5 minutos, e aí a recepção de 5 minutos, viu, gente? Recepção, alegria total, receba as pessoas de verdade, olhe no olho delas, se tiver intimidade, dê um abraço, diga seja bem-vindo a este encontro, ele foi construído para você. Assim como eu recepcionei vocês hoje aqui, sejam bem-vindos. Essa aula foi construída com carinho e cuidado para você. Isso tem que ser verdadeiro, isso tem que ser genuíno. Por isso que eu disse lá atrás que você tem que construir uma relação de confiança e empatia. Porque quando as pessoas chegam na sua aula, esse momento é muito importante. Depois dessa recepção de 5 minutos, eu costumo trazer um vídeo. Gente, vídeo tem que ter muito cuidado, tá? Imagina você colocar um vídeo nos primeiros 10 minutos do encontro, um vídeo triste, que as pessoas choram, ficam deprimidas. Não, de forma alguma. Vídeo é alegre, é divertido e é conectado com o tema. Também trazer um vídeo que é alegre, divertido, mas não tem nada a ver com o que vai ser abordado, não. Então precisa de buscar o vídeo, pesquisar, assistir,
Vê se ele está conectado com o assunto. Outro cuidado com vídeo. Vídeo com lições de moral camufladas, tá, gente? Aí a gente sabe que tem uma pessoa ali que é muito nervosa, né? Ou muito temperamental. Aí a gente traz um videozinho com a mensagenzinha de lição de moral camuflada falando disso. Não, tá? Não façam isso com as pessoas. Não exponham as pessoas através dos recursos que vão ser usados. O vídeo é sobre o assunto geral, é sobre o tema geral, é para descontrair, é para divertir e é para abrir o encontro com chave de ouro, tá? Logo depois do vídeo, então 5 minutos de recepção, tenho ali até 6, 8 minutos no máximo de vídeo, mas normalmente meus vídeos são entre 4 e 6 minutos, tá? São vídeos que às vezes eu acho no YouTube, então, mas tem que pesquisar, tem que analisar direitinho, ok? Depois do vídeo vem a exposição do tema. A exposição do tema é muito importante a participação do facilitador. Que eu sempre oriento 2, 3 primeiros minutos o facilitador colocar o tema na roda. Por que isso? Porque o facilitador vai trazer o tema já com os objetivos e resultados que se propõe. Porque você tem várias formas de falar a mesma coisa. E aí também a gente não pode deixar que a coisa seja conduzida assim, porque a gente não chega no resultado nem no objetivo comum. Então, o objetivo comum daquele grupo é tratar esse assunto dentro dessa perspectiva, desse contexto. Então, o facilitador traz o tema dentro desse contexto, dessa perspectiva. E o finalzinho, que é para concluir, os 3, 4 últimos minutos finais, que o facilitador vai usar tudo que foi colocado pelos participantes e vai concluir também voltado para os objetivos e para o resultado que se propõe. E dentro desse tempo, né, desses 3 primeiros minutos e os 3 últimos minutos, qual que é o papel do facilitador? É o papel do piloto e do guia. Ele vai conduzir o debate, ele vai conduzir as ideias. Ivana, como que eu faço isso? Tem várias técnicas, mas a mais fácil e a mais simples é a técnica do como, onde, porquê e quando. São perguntas que você vai fazendo para as pessoas, né? Como? A pessoa fala, eu penso que se a gente fizesse assim, mas fizesse assim, como? Me explique melhor. Porque onde? Onde você viu isso? Onde? Como que foi? Fala mais pra gente, dê exemplos, conte essa história de uma forma mais que a gente possa vivenciá-la aqui com você, né? Por quê? Por que você pensa ou acredita que pode ser assim? Quando, onde, como? Então o facilitador vai fazendo as perguntas e trazendo as pessoas para participar, né? Aguçando a vontade delas de dar sua contribuição, de contar sua história, de contar sua experiência, de colocar o seu sentimento ali, naquele tema. E com muito cuidado, gente, porque a proposta não é gerar debate, divergência de ideias. Não é essa a proposta. A proposta é gerar ideias, produção de conhecimento. E não de discussões de quem está certo ou errado. Não se trata disso na exposição do tema. Se trata de ouvir todo mundo e depois, lá no final, na hora de traçar objetivos e se obter resultados, tirar as melhores ideias, aquelas que atendem a todo o grupo. Então, o facilitador ele tem que ter esse jogo de cintura, né? Principalmente em épocas de eleição, as pessoas queriam falar sempre de eleição, então evitar, não é o momento, não é o assunto, né? E mesmo com outros assuntos que não sejam assuntos tão complexos como política, trazer as pessoas para contribuir e não para divergir, né? E não para conflitar, não é o momento, é o momento de todo mundo trazer o que tem de bom, jogar dentro do saco, que nós vamos aproveitar tudo depois, tá? Logo depois da exposição do tema, quando é de 60 minutos, mas independente, 60 ou 90 minutos, que é geralmente ao tempo que esses encontros acontecem, vem a dinâmica do grupo. Imediatamente. Então, a exposição 20 minutos, a dinâmica 40 mais 20 minutos. Normalmente, a maioria das dinâmicas são 20, 25 minutos. Então,
você vai ter mais 20, 25 minutos para continuar debatendo. Porque a dinâmica de grupo, as atividades interativas, a proposta dela é que a gente continue o debate. Que você faça atividades, pode colorir, pode cortar, pode montar, pode estourar balão, mas todas essas atividades têm que convergir para o tema e quando elas terminarem, as pessoas têm que ter um espaço de darem continuidade ao debate a partir da ação, da prática, do que elas fizeram em relação ao tema. Então, com a exposição e com a dinâmica, a gente tem aí 20, 40 minutos para debater o tema, para deixar em aberto e debater o tema. Então, bom, dentro do cronograma, terminamos de falar de dinâmica de grupo. Estamos falando de um encontro de 60, 90 minutos. Então, falamos da recepção, do vídeo para introduzir o assunto, da exposição do tema, da dinâmica do grupo que vem depois. Tem mais uma questão sobre dinâmica de grupo que eu gostaria de falar. Muitas pessoas acham que as dinâmicas são só para divertir, para rir, para brincar. Não são, são também, mas são sobretudo para trazer conexão com o tema e debater, ok? E eu costumo encerrar depois da dinâmica com uma boa história ou um bom conto. Daqueles que as pessoas fecham os olhos, você narra e as pessoas viajam ali naquela história. Né? Às vezes até se imaginam naquela história. Isso é muito bacana para trazer uma calmaria para o ambiente, porque às vezes as dinâmicas deixam as pessoas bem agitadas, né? Uma dinâmica mais cheia de energia. E o conto, a história, vem acalmar, né? Trazer essa calmaria, trazer essa tranquilidade das emoções, de tudo. E as pessoas se conectam e saem do encontro com a vontade de transformação, né? Porque essas histórias, esses contos, também tem que estar conectada com o tema e tem que propor uma transformação, de acordo com aquilo que foi discutido, com o objetivo e o resultado, né? Então, ele precisa da conclusão no debate. Então, diante disso tudo, geralmente no final das dinâmicas, as pessoas concluem o que é que está se propondo ali e quais seriam os passos, né, coletivo e individual para se alcançar aqueles resultados, e o conto e a história vem fechar isso. E depois do conto da história tem um encerramento. Sempre agradeço as pessoas sinceramente, de coração aberto, tá? Esse é o cronograma. Por último, quinto passo é o acompanhamento e a medição de resultados. Acompanhamento e medição de resultados, também existem várias formas de fazer. A mais tradicional é o feedback das pessoas depois de 5, 6, 7 dias, né? Pode ser individual, normalmente é individual, a gente não reúne as pessoas para ter esse feedback. Feedback pode ser com a liderança, com o gestor da área. E existem também formas de medir, né, de metrificar algumas coisas. E para isso você tem que fazer isso junto com o gestor da área e principalmente o analista de recursos humanos. Ele tem muitas ferramentas, ele tem formas de metrificar algumas ações, principalmente se forem áreas produtivas. Depois que a gente teve um encontro falando, por exemplo, sobre cooperação, quanto aumentou o nível de produtividade das pessoas, né? Isso tem como ser medido, tem como ser feito, mas depende do setor, depende se a liderança concorda com esse tipo de medição, se ela vai ser feita, de que forma vai ser feita, né? Tem que ser sempre tudo de forma muito respeitosa, porque as pessoas não podem também sentirem que estiveram ali e que depois estão sendo vigiadas, né? Não, estão sendo acompanhadas, para a gente saber como foi o resultado do nosso bate-papo e do nosso encontro, tá? Bom, aí eu entreguei para vocês o que são as habilidades, as principais habilidades de um facilitador e os passos de uma metodologia que eu criei para você desenvolver um pequeno encontro, um pequeno workshop. E finalizando, quais são os principais motivos que tornam as reuniões improdutivas? Vamos pensar aqui um pouquinho junto. Eu peguei só alguns, né, gente? Tem vários.
Primeiro, público-alvo errado. Convoca todo mundo para uma reunião, chegam nessa reunião 10, 15 pessoas, sendo que o assunto e a demanda está relacionado a 2, 3, 4 pessoas. Então tem várias pessoas ali envolvidas que não tem absolutamente nada a ver com o assunto, com a demanda, mas estão ali. Um dos motivos, sem foco central, sem tema central para ser discutido e debatido. Você discute várias coisas num curto espaço de tempo, de uma forma desordenada e fica perdido ali, né? Quando acaba aquilo ali, as coisas continuam ali, da forma como estavam, porque não houve um tema central, uma ideia central, um objetivo a ser tratado, a ser buscado, tá? E para mim o pior deles, quando há o monólogo, né? Quando são aquelas reuniões em que apenas uma, no máximo 2 pessoas falam e o resto fica calado, passivo, né? Apenas balançando a cabeça ou dormindo na mesa. E também acontece. Outra questão das reuniões é a indisciplina com os horários, né? A reunião que era para durar meia hora, dura 1h30, porque não há uma condução do debate, não há uma condução das ideias, não há uma disciplina de início e fim, e elas ficam se estendendo. E uma questão que tem se falado muito, que são as reuniões informativas. Uma reunião que era para passar 3 informações, que poderia ser por e-mail, vira uma reunião e dura 40, 50, 1 hora. Né? Então, esse também é o motivo pelo quais as reuniões são improdutivas. Elas nem precisariam acontecer, tá? E por que então, no lugar dessas reuniões, a gente está propondo fazer pequenas oficinas de aprendizagem? Por quê? Porque eu só faço uma oficina se eu tiver uma demanda, se eu tiver um motivo. Eu não convoco pessoas para um encontro em que ele não tem motivo de ser. Porque uma pequena oficina, ela é 100% participativa, porque não há a menor possibilidade de haver um monólogo, porque todas as pessoas envolvidas ali, todas as atividades preparadas são para envolver as pessoas, porque elas são planejadas, porque existem cronogramas com atividades com início e fim, com horário, e o facilitador está disciplinado a exercer esses horários, a cumprir estes horários, né? Por que pequenos encontros? Porque as atividades e a proposta é que seja um ambiente lúdico, agradável, gostoso, que as pessoas fiquem querendo voltar, que quando termina as pessoas perguntam assim, quando é o próximo encontro? Quando vamos ter outro encontro desse? Né? Você prepara o ambiente de aprendizado de tal forma que esse é o sentimento que as pessoas têm quando elas saem de lá. Porque engaja, porque motiva e porque impulsiona. Porque mostra perspectivas de melhorar, de se desenvolver. Por isso, esses pequenos encontros são tão importantes. E por último, porque são práticos. Porque você conversou sobre um tema e logo depois você fez uma ação sobre o mesmo contexto, né? Sobre o mesmo assunto, você agiu, você fez uma tarefa, você fez uma atividade, e isso é muito importante, que a gente aprenda fazendo, que a gente aprenda exercendo outras funções que não sejam só ouvir, só ficar escutando alguém falar alguma coisa. Eu comparo esse momento como se a gente estivesse num jogo de futebol. O que nós fizemos aqui hoje, o que eu trouxe de conteúdo para vocês, é ensinar vocês a colocar a bola ali na marca do pênalti e chutar para o gol. Só que também, como no jogo, a gente sabe que existem várias técnicas, várias formas de chutar para o gol, né? E a gente não conseguiria, nesse curto espaço de tempo, passar para vocês todas essas técnicas, todas essas formas de chutar para o gol, né? Vocês estão aí preparados. Eu acredito que com o que nós vimos aqui hoje, vocês estão preparados para chutar para o gol. Isso tudo que eu passei para vocês, eu contei a minha história, e quando eu decidi ensinar isso para as pessoas, eu pensei o seguinte, eu preciso tornar isso mais denso, eu preciso masterizar esse conhecimento, eu preciso colocar ele num formato, de um jeito, que eu consiga passá-lo para as pessoas,
né? Muito conhecimento, muita experiência e uma metodologia que nasceu com esse conhecimento e essa experiência, né? E eu criei um programa. Eu criei um programa de treinamento. Eu dei um nome para esse programa de treinamento de Oficina de Aprendizagem Corporativo, tá? Ele tem 8 módulos. O primeiro módulo, nós vamos compreender o que é uma oficina de aprendizagem, o seu objetivo, suas características fundamentais. O que é esse pequeno encontro? No segundo módulo, nós vamos compreender o ambiente de aprendizagem. Como que é um ambiente de aprendizagem para adultos, que é o que nós entendemos como a andragogia, o ensino de adultos. Como que eu conduzo um adulto a um novo conhecimento, a uma aprendizagem, se ele já chega com uma bagagem, ele já chega com experiência, ele já chega com conhecimento. Nós vamos tratar disso no segundo módulo. O terceiro módulo, nós vamos falar sobre o facilitador, né? Vamos falar ainda mais sobre o facilitador, dos caminhos do facilitador, das habilidades, das características, mais detalhadamente do papel do facilitador e como que eu construo esse caminho de facilitador. Agora é sensacional, porque do 4º ao 7º módulo, esse programa de treinamento, ele possui 4 oficinas. O que são 4 oficinas? Eu dou passo a passo detalhado desde o tema, levantamento da demanda, o tema, o objetivo, até como criar o cronograma e dou o cronograma. A dinâmica de acordo com aquele tempo, com aquele tema, a música de acordo com o tema, o conto, a história. Então você tem a possibilidade nessa oficina de ter acesso a 4 pequenos encontros já prontos. Então você tem como praticar. Então eu vou pegar esse passo a passo detalhado e vou fazer com o meu grupo. E vou ver se, primeiro, claro, vou ver se está de acordo com a realidade, mas são temas muito abrangentes. Primeira oficina, comunicação assertiva. Segunda oficina, ambiente cooperativo. Terceira oficina, lidar com mudanças. E a 4ª oficina, como desenvolver habilidades, desenvolvimento de habilidades. Então, você vai ter um módulo para cada tema, explicando detalhadamente como que você vai fazer um pequeno encontro. Vou falar tudo, dinâmica, música, história, tudo que você precisa saber. Claro, você vai ter que estudar a oficina, né? Seguir as orientações, mas você já vai poder ir para a prática. Você vai poder executar essa oficina junto da sua turma, tá? E por último, eu vou levar mais alguns extras. Eu vou dar dinâmicas, atividades interativas, links de vídeos, todos que eu já usei, já validei nas minhas oficinas, ou que eu pesquisei e analisei para te oferecer de acordo com os 4 temas. Então, você vai poder variar. Acho que essa atividade não está muito legal, vou lá no extra, vou ver outra atividade de acordo com esse tema, ver se eu não uso uma outra atividade. Aqui o número de pessoas é reduzido, aqui é maior. Então, lá no extra, eu vou dar umas 3 atividades para o tema comunicação assertiva, pensando num grupo menor, num grupo médio, num grupo maior. E aí você vai poder escolher essas atividades para colocar dentro da sua oficina e já ir para a prática. Fazer isso aí com a sua turma. Esse programa de treinamento, ele vai vir com alguns bônus. O que nós vamos propor nesse programa de treinamento? Nós vamos ter um grupo fechado no Facebook. Esse grupo vai ser durante 12 meses, vai ter acompanhamento. Uma dúvida, deixa lá no grupo uma dúvida. Tanto as pessoas do grupo vão poder te ajudar, quanto eu e as pessoas que trabalham comigo. E além do grupo fechado no Facebook, tem uma ferramenta que é o Telegram, uma ferramenta muito parecida com o WhatsApp. Vocês vão ter acesso 60 dias a essa ferramenta. E durante 60 dias vocês vão ter o meu acompanhamento direto. Ivana, vou fazer a oficina, fiz os módulos, entendi, vou fazer a minha primeira oficina dia tal. Posso repassar com você o script? Vou repassar com você pelo Telegram o script.
Depois terminou dentro dos 60 dias. Ivana, terminou, foi assim, assim, assado. A gente pode, inclusive, avaliar o que teve de ponto positivo, negativo, o que poderíamos fazer melhor. Nós vamos colocar um vídeo com dicas de como criar um mapa mental, tá? Como que eu organizo as ideias, como que eu vou fazer de forma a tratar os principais temas, os principais tópicos desse assunto. E o mapa mental, gente, vocês vão ver que é incrível. Você vai poder usar não só para planejar os encontros, mas como para qualquer coisa na sua vida. Tanto para sua vida pessoal, quanto para sua vida organizacional. Nós vamos ter um vídeo mostrando como fazer um mapa mental. Vamos ter também um vídeo de bônus, como fazer apresentações corporativas. Então a gente vai dar dicas, os 3 pilares que influenciam na boa comunicação e linguagem não verbal. Bom, o preço desse programa de treinamento, dos 8 módulos que eu disse para vocês, ele é R$ 597,00 e a gente consegue parcelar até 6 vezes. A gente tem uma garantia que ela é incondicional, independente se você pode ou não fazer o curso, independente se você gostou ou não. Qualquer que seja o problema, durante 30 dias, a partir do primeiro dia que você recebe a senha para acessar o curso, daí 30 dias você pode devolver por qualquer motivo, devolve o curso e nós devolvemos o seu dinheiro. Além dessa garantia incondicional, nós temos a garantia condicional. Se durante 90 dias você fizer todo o curso, todos os exercícios, todas as tarefas, participar do suporte do Telegram, aplicar e ainda assim você não tiver o resultado, a gente também devolve. A gente também devolve seu dinheiro de 90 dias. Porque eu não quero que esse ônus fique com você, não. Com você, eu só quero o sucesso e o resultado positivo. Se tiver que ser ônus, que seja comigo. Mas você tem que me mostrar que seguiu tudo, que fez todo o treinamento, os exercícios, que aplicou e que utilizou do nosso suporte. Ok? Porque nós cumprimos nosso objetivo aqui hoje. Eu coloquei a bola para vocês na linha de gol. Vocês estão preparados para chutar e fazer gol. E eu mostrei para vocês o meu programa de desenvolvimento, meu programa de treinamento. E se vocês se interessarem, se vocês acharem que é o momento, que querem esse programa maravilhoso, é só acessar esse link que a gente vai disponibilizar para vocês no bate-papo. Olha, eu queria agradecer sinceramente pelo tempo de vocês aqui. Hoje, tempo é uma das maiores riquezas que as pessoas têm. E vocês estarem aqui comigo hoje foi muito importante. Eu queria agradecer verdadeiramente, tá? Ó, não deixa de acompanhar. Eu acredito que as pessoas que estão aqui já nos conhecem no Facebook, no Insta, no YouTube. A gente tem conteúdo todos os dias sobre pequenos encontros, grandes resultados, tá? Estejam sempre lá, a gente está sempre trazendo conteúdo e informação importante para essa área, para essa construção desse ambiente, ok? E agora, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Sucesso aí nas empreitadas profissionais.